Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai se debruçar sobre um capítulo que é, olha, uma verdadeira montanha-russa no Evangelho de Mateus, capítulo 17. É uma ótima definição, é isso mesmo. Porque em um momento a gente está no pico de uma revelação divina e, no instante seguinte a gente está no meio do caos, lidando com um problema bem terreno. Exato. E para guiar a gente nessa, usamos trechos de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. O legal delas é que não trazem só o texto, né? Tem notas, comentários que ajudam a gente a entender o contexto. E a nossa missão aqui é tentar entender como três eventos que parecem meio desconexos, uma visão celestial, uma cura que dá errado e uma cobrança de imposto, como eles se costuram, sabe? E o timing aqui é tudo. Isso acontece logo depois de Jesus fazer aquela pergunta, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá a resposta certa. Então, o capítulo 17 funciona como uma confirmação espetacular disso. Sim. Mas também como um balde de água fria mostrando o que essa identidade de Jesus significa na prática. Não é só glória, é confronto com a realidade. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira cena é cinematográfica. Jesus pega o seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, e sobe com eles num monte alto. E ali acontece a transfiguração. Isso. A descrição é de outro mundo. O rosto dele brilhando como o sol, as roupas brancas como a luz. É uma imagem muito poderosa. E as notas da Bíblia Holman apontam algo fascinante sobre a palavra grega metamorfô. Não é como se Jesus estivesse colocando uma fantasia de luz, sabe? Ah, entendi. A palavra sugere uma mudança que vem de dentro para fora. É a revelação da sua verdadeira essência divina, que normalmente estava velada, né? É um vislumbre da glória real dele. E como se a luz não bastasse, aparecem Moisés e Elias conversando com ele. Pra gente hoje pode parecer um encontro de celebridades, né? Mas para as fontes isso era um momento gigantesco. Certo, exatamente. Era uma declaração visual poderosa. Pensa bem, numa única cena você tem a lei, com Moisés, e os profetas, com Elias, que são os pilares da escritura hebraica. E eles estão ali conversando com Jesus. A cena toda posiciona Jesus como o personagem principal para quem toda a história apontava. É o endosso definitivo, sabe? E é aqui que a coisa fica realmente interessante e muito humana. A reação de Pedro. Ele vê essa glória toda e a primeira coisa que ele fala é: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas. Uma para cada um. Sabe, a minha primeira reação a isso é que é uma ideia meio boba. Ele está testemunhando a glória divina e quer começar um projeto de construção. Mas é uma reação que conecta a gente com ele. É totalmente humana. Diante do incompreensível, a gente tenta fazer algo prático. Algo que a gente entenda, né? Sim. As notas das Bíblias de estudo sugerem que a ideia das tendas pode ser uma referência à festa dos tabernáculos, que celebrava a presença de Deus com o povo. Então, é um desejo genuíno de prolongar aquele momento. Entendi. Ele está tentando colocar aquele momento celestial numa caixinha terrestre que ele conhece. Ele quer segurar a experiência. Exatamente. Mas o divino não dá para conter. E o texto diz que, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e dessa nuvem, uma voz. Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Uau! É um eco do batismo de Jesus, só que com um adendo crucial, uma ordem direta. Escutem o que ele diz. A voz de Deus basicamente interrompe o plano do Pedro e diz: olha, não é hora de construir, é hora de ouvir. O efeito nos discípulos é devastador. Eles caem com o rosto no chão, aterrorizados. Não é uma reação de uau, que legal, é medo puro. Medo mesmo. E depois que Jesus os acalma e a visão some, na descida, vem uma ordem estranha. Não contar a ninguém até a ressurreição. Isso deve ter dado um nó na cabeça deles. Com certeza. E essa ordem os leva a tentar conectar os pontos.
Eles perguntam sobre a profecia de que Elias deveria vir primeiro. Mostra a confusão deles, né? Claro, eles acabaram de ver Elias. Exato. E a resposta de Jesus é a primeira ponte que o capítulo constrói entre a glória e o sofrimento. Ele confirma que Elias já veio, na figura de João Batista, mas não foi reconhecido e foi morto. E aí ele faz a conexão. Direto, ele diz: assim também o Filho do Homem irá sofrer. Cara, que choque de realidade. Eles estão descendo da montanha, ainda maravilhados com a glória, e Jesus já está preparando eles para a morte dele. Exatamente. A glória que eles viram não é um passe livre para escapar do sofrimento. Pelo contrário, a glória é o que dá sentido ao sofrimento que virá. Essa conversa na descida é tão importante quanto a visão lá no topo. Certo. Então eles descem desse pico espiritual, com essa mistura toda na cabeça, e dão de cara com a realidade bagunçada da vida. O contraste é imediato. E brutal. No pé da montanha, uma multidão. E no meio dela, um pai desesperado. Um cenário completamente diferente, né? Saímos do silêncio sagrado para o barulho, para angústia. Pois é. O homem se ajoelha e descreve uma situação horrível. O filho sofre de convulsões que o jogam no fogo, na água, e o pior é que ele diz: eu o trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. O fracasso deles é público. E a reação de Jesus aqui é uma das mais duras que a gente vê. Ele fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Isso é pesado. As fontes sugerem que ele não está falando só para os 9 discípulos, né? Não, é mais amplo. As notas indicam que essa frustração é com todo o ambiente de incredulidade. Os discípulos com a fé vacilante, os líderes religiosos com a oposição deles, a multidão. Tem uma exaustão na voz dele. Sim, mas mesmo frustrado ele age. E em contraste total com a ineficácia dos discípulos, ele simplesmente repreende o demônio e o menino fica curado. A autoridade dele é instantânea. E, claro, os discípulos ficam ali, né, sem entender. Em particular, eles perguntam: por que nós não conseguimos? A pergunta que não quer calar. Eles já tinham feito isso antes. O que deu errado? E a resposta de Jesus é o centro dessa segunda parte, por causa da pequena fé que vocês têm. E aí ele usa uma das analogias mais famosas dele, a do grão de mostarda. Sim. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. Exato. Eu sempre achei essa analogia incrível. A gente pensa em fé como algo que precisa ser grande, enorme. Mas ele diz que o que importa não é o tamanho, mas o tipo, né? Um grão de mostarda é minúsculo. Precisamente. O ponto não é a quantidade de fé, como se fosse um tanque de gasolina. A semente de mostarda, embora minúscula, é uma semente viva, com um potencial imenso de virar uma árvore. Ah, boa. A questão é sobre a qualidade, a autenticidade da fé. Uma fé genuína, mesmo que pareça pequena, está conectada à fonte de todo o poder. A fé dos discípulos ali talvez fosse mais confiança na técnica do que uma dependência real em Deus. Faz todo sentido. E as fontes também mencionam aquele detalhe sobre oração e jejum, que aparece em alguns manuscritos. Sim, o versículo 21 em algumas traduções, que Jesus teria acrescentado que esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Embora não esteja nos manuscritos mais antigos, a ideia é poderosa. Sugere que certos desafios espirituais exigem um nível maior de disciplina e dependência de Deus, não só uma fórmula, sabe? Ok, então a gente acabou de ter essa aula intensa sobre fé que move montanhas. A gente esperaria que a próxima cena fosse algo, sei lá, igualmente grandioso. Em vez disso, eles chegam em Cafarnaum e são abordados por cobradores de impostos. Pois é, De propósito. eu acredito que sim. É um contraste genial. Passamos da glória celestial e do poder de mover montanhas para uma das coisas mais mundanas da vida: pagar impostos. E joga a gente de volta para a realidade. Totalmente. E os cobradores se aproximam de Pedro, não de Jesus, e perguntam: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E a resposta de Pedro é imediata. Sim, claro que paga. Ele nem pensa 2 vezes. Parece que ele está só tentando evitar confusão. É uma resposta instintiva. Mas aí que a lição começa. O contexto que as Bíblias de estudo nos dão é fundamental aqui.
Este não era um imposto romano. Era o imposto de 2 dracmas, uma contribuição religiosa para o templo. Era uma taxa para a casa de Deus. Ah, isso muda tudo. A questão não é sobre submissão ao governo, é sobre a relação de Jesus com o templo do próprio Pai. Precisamente. E Jesus, sabendo o que aconteceu, se antecipa a Pedro. Ele não o repreende, mas ensina com uma pergunta. Simão, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? A resposta é óbvia, né? Dos estranhos. E Jesus conclui. Logo, os filhos estão isentos. É um argumento irrefutável. Se o templo é a casa do pai e ele é o filho, por que ele pagaria imposto para a própria casa? Ele está mais uma vez afirmando a identidade dele, mas de uma forma muito sutil, numa conversa particular. Exato. Ele estabelece o direito dele, a liberdade. Mas, e aqui está a virada, ele não usa essa liberdade para criar um confronto. Ele diz, mas para não os escandalizarmos, ou seja, para não criarmos um problema desnecessário, vamos pagar. A decisão dele não se baseia no direito, mas na sabedoria. Isso, no amor, para evitar que outros tropecem. E a forma como ele decide pagar é a cereja do bolo. É um milagre, mas tão discreto. Ele diz a Pedro, que era pescador, vá ao mar, jogue o anzol e o primeiro peixe que você pegar terá uma moeda na boca, pague por mim e por você. É incrível. O milagre demonstra um poder sobre a natureza que é absoluto. Ele sabe qual peixe vai morder a isca e que vai ter uma moeda, um estáter, no valor exato para 2 pessoas, dentro da boca dele. Mas ele usa esse poder de forma quase secreta. Quase secreta, só para Pedro. Não é um show. É uma provisão silenciosa que cumpre uma obrigação, evita um conflito e ensina uma lição inesquecível sobre quem Jesus é. Recapitulando tudo então, este capítulo nos levou do pico do monte com a glória divina para o vale onde a fé humana falha, mas o poder de Jesus prevalece e, por fim, para a vida cotidiana, onde a identidade dele informa como ele lida com uma simples obrigação financeira. Perfeitamente colocado. É um capítulo de contrastes que se complementam. Glória e sofrimento. Poder divino e fraqueza humana. Identidade celestial e obrigações terrenas. Exato. A transfiguração mostra quem ele é. A cura no vale mostra o que ele pode fazer. E o imposto do templo mostra como ele escolhe viver no mundo, com liberdade, mas também com sabedoria. A glória que eles viram no monte não era para ser guardada numa tenda, né? Era para ser a força que o sustentaria no dia a dia. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O capítulo termina com esse milagre silencioso para pagar um imposto, logo depois de uma discussão sobre fé que move montanhas. O que esse contraste pode nos dizer sobre como a fé funciona na vida cotidiana? Talvez a verdadeira demonstração de uma fé que move montanhas não seja sempre o ato espetacular, mas a sabedoria para encontrar a moeda no peixe nos momentos mais comuns. Resolver os pequenos conflitos do dia a dia com uma liberdade que vem de saber quem a gente é. Fica aí a reflexão.